Que a paz, a proteção e o cuidado de Deus envolvam a sua vida neste amanhecer. Você não chegou até aqui por acaso. Este é um dia que o Senhor separou para tocar o seu coração de forma especial. Talvez você tenha acordado com o peso das preocupações, sentindo-se cansado, sem forças ou sem saber como enfrentar os desafios. Mas hoje Deus te chama para um lugar seguro, o abrigo das suas asas. No Salmo 91 ele nos garante que quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, podendo declarar: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E ao ouvir esta oração, receba também um desejo no meu coração: que você seja abençoado e que ao curtir e se inscrever, ajude para que esta palavra alcance outras vidas que hoje precisam de refúgio. Assim como você, permita que o céu se mova em sua direção e sinta que há algo preparado para este momento. Respire fundo e abra o coração, porque Deus quer falar com você. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste amanhecer, nós nos colocamos sob o teu cuidado, certos de que não existe lugar mais seguro do que a tua presença. Muitos aqui acordaram com o coração pesado, enfrentando lutas, medos e aflições que parecem maiores do que suas forças. Mas nós nos lembramos da tua promessa, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Que agora, Pai, anjos de proteção sejam enviados para rodear cada casa, cada família, cada passo que será dado hoje, que nenhuma seta do inimigo encontre espaço, que nenhuma praga ou armadilha prevaleça. Que as asas do Altíssimo cubram cada um que ora neste momento. E assim como eu oro pela sua vida, desejo que você também seja um canal de bênção, permitindo que essa mensagem alcance outros ao curtir e se inscrever, para que mais corações sejam protegidos pela promessa do Senhor. Glória a Deus. Pai querido, a tua paz é maior do que qualquer compreensão humana. Tua palavra nos diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. É essa paz que pedimos agora para quem se sente aflito, sobrecarregado ou cercado por pensamentos de medo. Que todo peso invisível seja arrancado e que um alívio sobrenatural inunde a mente e o coração, Senhor. Que cada pessoa que ouvir esta oração sinta a tua presença real. Que as tempestades interiores se acalmem e que a certeza do teu cuidado se torne mais forte do que qualquer dúvida. E que ao deixar o seu coração ser tocado, este ouvinte possa também deixar um sinal de fé, curtindo e se inscrevendo, para que outros encontrem essa mesma paz. Amém. Senhor de amor e misericórdia, tu conheces cada batalha invisível que, tua palavra em Efésios 6:12 nos lembra que não lutamos contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Por isso clamamos agora pelo teu livramento. Que toda obra do inimigo seja destruída, que toda seta inflamada caia por terra, que todo laço seja desfeito. Que esta pessoa que ora comigo sinta-se protegida pelo sangue de Jesus, que haja um muro de fogo ao seu redor e que nada possa atingi-la. E se este momento de oração tem fortalecido a sua fé, que ela se torne uma semente para outras vidas, compartilhando e permitindo que o YouTube leve esta mensagem para quem precisa desesperadamente de proteção. Glória a Deus. Pai de amor, só tu conheces as dores mais profundas da alma. Tu sabes das lágrimas escondidas e das feridas que ninguém vê. Hoje, eu te peço que o teu bálsamo de cura toque cada coração ferido. Onde a tristeza coloca consolo, onde há solidão, coloca a certeza da tua presença. Onde há desespero, coloca esperança renovada. Senhor, que cada pessoa aqui sinta que não está sozinha, que perceba que o Senhor sempre esteve ao seu lado, mesmo nos dias de silêncio, e que ao se permitir ser curado pelo teu amor, ela também se una a esta corrente de fé, curtindo e se inscrevendo para que essa oração seja uma ponte de restauração para outras vidas. Amém. Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, neste amanhecer nos colocamos diante de Ti, entregando todo medo, toda ansiedade e toda inquietação que tenta se levantar contra a nossa paz. A Tua palavra nos lembra que não devemos nos preocupar com o amanhã, pois cada dia já traz seus próprios desafios. Por isso hoje escolhemos descansar na certeza de que Tu estás no controle de tudo. Pai, acalma a mente de quem ora comigo. Traz serenidade às emoções e clareza aos pensamentos. Onde houver insegurança, que entre a confiança no teu plano perfeito, e que aquele que sente tua presença, agora se lembre que ao curtir e se inscrever, estará ajudando para que esta oração alcance pessoas que hoje estão à beira de desistir. Amém. Senhor amado, quantos aqui acordaram cercados por dúvidas, pressionados por decisões difíceis, sem saber qual caminho seguir? Mas a tua palavra em Provérbios 3:6 nos orienta a reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, e as nossas veredas. É isso que pedimos agora.
direção clara e segura. Que cada porta errada se feche e que apenas as portas que vêm de ti se abram. Que toda confusão se dissipe. E que a paz seja o sinal do teu querer. E que, ao se sentir guiado por ti, o ouvinte se torne instrumento para que esta mensagem alcance outros corações. Ao curtir e se inscrever no canal, glória a Deus Pai, diante de ti apresentamos aqueles que estão cansados, esgotados e sem forças para continuar. Quantos têm sentido o peso das responsabilidades e a exaustão das batalhas, mas a tua promessa em Isaías 4:0-31 nos garante que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que esse renovo venha agora, Senhor. Que o ânimo volte, que a fé se fortaleça e que o coração seja incendiado pela esperança. E que este renovo não fique restrito a quem ora, mas alcance outros através do simples ato de curtir e se inscrever, espalhando esta oração para mais vidas. Amém. Senhor de poder, clamamos por libertação de todo vício, de todo pensamento destrutivo, de toda prisão emocional ou espiritual. A tua palavra em João 8:36 declara que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Liberta, Senhor, aquele que está preso a hábitos que destroem e sentimentos que aprisionam, que as correntes caiam agora, que os grilhões sejam despedaçados e que a liberdade do Espírito Santo invada cada casa e cada coração. E que ao viver essa libertação, este ouvinte se lembre que seu gesto de curtir e se inscrever pode ser a ponte para a libertação de outros que ainda estão nas trevas. Glória a Deus, Pai querido. Tu conheces cada aflição e cada batalha, que travamos muitas delas no silêncio da alma. Hoje, pedimos que tua paz preencha os espaços onde antes havia medo e que tua luz ilumine cada sombra. Que este dia comece marcado pelo teu cuidado e pela tua presença. Que a confiança cresça e que a esperança seja renovada a cada passo. E que ao experimentar esse toque do céu, esta pessoa sinta o desejo de curtir e se inscrever, tornando-se parte de uma corrente que leva consolo e fé a milhares de outros corações. Amém. Senhor amado, tu és a luz que dissipa toda a escuridão. Anha Travis, tua presença traz clareza, onde há incerteza, tua voz traz direção. Hoje, oramos para que cada passo dado seja guiado pelo teu Espírito, que nenhuma decisão seja tomada sem a paz que vem de ti, e que cada escolha esteja alinhada com o teu propósito perfeito, para aquele que sente medo do que está por vir. Derrama coragem e confiança. Lembra-o de que, mesmo diante dos ventos contrários, tu és o capitão deste barco, e que a tempestade se aquieta ao som da tua voz. Que este dia seja vivido com a certeza de que não há nada que possa impedir a tua mão de agir. Glória a Deus, Pai querido. Diante de ti apresentamos os lares que enfrentam conflitos, desentendimentos e divisões. Onde houver palavras duras, que entre o diálogo, onde houver mágoa, que entre o perdão, onde houver silêncio de afastamento, que haja reconciliação. A tua palavra nos ensina que, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Romanos 12:18. Que essa paz seja restaurada nos relacionamentos familiares e que as feridas emocionais sejam tratadas com o bálsamo do teu amor. Que haja restauração de vínculos, reconstrução de confiança e um ambiente onde o amor seja maior que qualquer diferença. Amém. Senhor, clamamos por aqueles que atravessam desertos espirituais, onde a fé parece fraca e o coração se sente distante de ti. Que neste momento, como chuva sobre a terra seca, o teu Espírito renove a vida interior, que a tua palavra volte a arder no coração, que a adoração volte a ser um prazer e não um peso, e que a oração seja novamente o lugar de descanso e encontro contigo. Derrama óleo fresco sobre quem se sente sem forças, reacende a chama que o mundo tentou apagar, e desperta o Espírito para viver dias de intimidade e alegria em tua presença. Amém. Pai de amor, quantos aqui estão clamando por portas abertas no trabalho, na área financeira, ou em um projeto pessoal? A tua palavra declara que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Salmos 24:1. E por isso sabemos que nada te é impossível. Abre, Senhor, as portas que o homem não pode abrir. Concede estratégias, oportunidades e conexões certas, para que a provisão chegue e o sustento seja garantido. Livra do engano. Afasta mais alianças e traz prosperidade acompanhada de paz. Que cada conquista seja reconhecida como fruto da tua mão e para a glória do teu nome. Glória a Deus. Senhor eterno, oramos por aqueles que hoje choram a ausência de alguém que amam. Traz consolo aos corações enlutados, força para seguir adiante e a certeza de que, em ti, a esperança que ultrapassa o tempo e o espaço, que as lembranças deixem de ser um peso de dor e se tornem um testemunho de amor vivido. Que mesmo nas lágrimas, exista gratidão pela história compartilhada e fé de que um dia haverá reencontro eterno na tua presença. E que cada novo amanhecer seja marcado por um pouco mais de cura e um pouco menos de saudade. Amém, Senhor.
Todo-Poderoso, nesta manhã ou noite, no momento em que cada um ouve esta oração, nós nos colocamos inteiramente aos teus pés. Tu conheces os pensamentos mais escondidos, os anseios mais profundos, e sabes exatamente onde cada um de nós precisa do teu toque. Quantos, Senhor, acordaram hoje com um peso no peito, sentindo que não vão conseguir atravessar esse dia? Quantos se sentem cercados por circunstâncias que parecem não ter saída? Mas nós cremos que tu és o Deus que abre caminho no mar, que cria trilhas no deserto, que derrama água em terra seca. Por isso, agora, no poder do nome de Jesus, clamamos por uma intervenção sobrenatural na vida daquele que está em desespero. Que toda parede de impossibilidade seja derrubada, que toda palavra contrária lançada contra ele seja anulada, que toda força de oposição, seja humana, espiritual ou emocional, seja quebrada pela autoridade do teu Espírito Santo, Senhor. Enche de coragem aquele que pensa em desistir. Dá ânimo para prosseguir, sabedoria para tomar decisões corretas e discernimento para não cair em armadilhas. Que este dia menos ou esta noite seja um marco, um divisor de águas, onde a esperança renasce e a certeza da tua presença se fortalece. Glória a Deus, Pai amado. Queremos apresentar diante de ti todas as feridas emocionais que têm sido carregadas por anos e que até hoje têm influenciado decisões, comportamentos e relacionamentos. Muitas pessoas aprenderam a viver com a dor como se fosse parte natural da vida, mas nós sabemos que não foi para isso que fomos criados. Fomos feitos para viver no teu amor, na tua paz e na plenitude da tua graça, Senhor. Visita as lembranças mais dolorosas e, com o teu bálsamo, cura cada lembrança que ainda machuca. Traz libertação de sentimentos que aprisionam menos ressentimento, mágoa, culpa, vergonha menos e substitui-os por paz, perdão, liberdade e leveza, Pai. Queremos também apresentar diante de ti aqueles que foram traídos ou abandonados e que se sentem sem valor. Que o teu Espírito Santo sussurre ao ouvido e ao coração de cada um que, para ti, eles são preciosos, escolhidos e amados. Que entendam que sua identidade não está no que viveram, mas no que tu disseste a respeito deles. Amém. Senhor, de bondade e justiça, muitos teus filhos e filhas enfrentam injustiças todos os dias, menos no trabalho, na família, nas amizades ou até em processos judiciais. Quantos estão sendo acusados injustamente, esquecidos ou tratados de maneira cruel? Tu és o Deus que ama a justiça e abomina a mentira. E sabemos que nada escapa aos teus olhos, Pai. Pedimos agora que a tua mão de justiça se mova, que todo processo emperrado comece a andar, que toda verdade oculta seja revelada, que todo plano de engano seja desfeito antes mesmo de ser executado, que portas que foram fechadas injustamente se abram, e que honras que foram tiradas sejam restauradas, Senhor. Também oramos para que no meio da espera haja paciência e paz, que ninguém aqui se perca na ansiedade ou na amargura, mas que aprenda a confiar que o Senhor é juiz fiel, e que a última palavra sempre virá de ti. Glória a Deus, Pai querido. Existem lares que por fora parecem perfeitos, mas que por dentro estão sofrendo. Lares onde a comunicação cessou, onde cada um vive isolado, mesmo sob o mesmo teto. Há casas cheias de silêncio, mas também cheias de feridas não tratadas. Hoje oramos para que o teu amor e tua presença entrem nessas casas e transformem a atmosfera. Senhor, que haja reconciliação entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais, que as palavras sejam doces e construtivas, que os gestos sejam de cuidado e carinho, e que o respeito e a honra sejam restaurados. Pedimos também, Senhor, que qualquer influência maligna que tenha entrado no lar seja expulsa agora, em nome de Jesus, que haja proteção espiritual, e que o ambiente seja marcado por tua paz e pelo som de alegria e comunhão. Amém. Senhor eterno, colocamos diante de ti cada pessoa que hoje enfrenta enfermidades no corpo. Tu és o Deus que cura, aquele que levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Não existe diagnóstico humano que possa limitar o teu poder nem tratamento. Que seja mais eficaz que a tua palavra liberada, Pai. Pedimos que a tua cura alcance agora ossos, músculos, órgãos, células e sistemas inteiros. Que a dor desapareça, que a inflamação cesse, que a infecção seja combatida, que a doença recue e que ao mesmo tempo o coração também seja curado. Pois muitas vezes a doença física é acompanhada de desânimo, medo e insegurança. Senhor, dá força a quem está em tratamento, coragem a quem está em recuperação e esperança a quem espera por um milagre. Que todos possam testemunhar que o Senhor foi quem operou e que somente a ti pertence a glória, glória a dia, Senhor de toda graça e misericórdia. Hoje apresentamos diante de ti os sonhos que parecem ter morrido. Quantos aqui guardam projetos, desejos e planos que, por causa do tempo, das dificuldades ou das decepções,
foram colocados de lado. Há corações que já nem ousam mais sonhar, pois acreditam que não vale a pena tentar de novo. Mas a tua palavra nos lembra que tu és especialista em ressuscitar aquilo que parece perdido, Pai. Sopra a vida sobre os sonhos que estão adormecidos. Restaura a coragem de tentar novamente. Traz recursos, conexões e ideias novas. E se sonho não for parte do teu plano perfeito, dá discernimento para abandoná-lo sem amargura e direciona para algo ainda melhor. Ensina-nos que não há limite para o que o Senhor pode fazer, e que mesmo o que parece pequeno aos olhos humanos, pode se tornar grandioso nas tuas mãos. Que a esperança renasça e que a fé cresça, porque sabemos que os teus pensamentos a nosso respeito são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Amém. Pai amado, nesta hora queremos apresentar diante de Ti aqueles que estão presos em um ciclo de preocupações e ansiedade. Quantos passam noites em claro imaginando todos os cenários possíveis e ainda assim não encontram respostas. Mas a Tua palavra nos chama a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu cuidas de nós. Senhor, ajuda-nos a entregar de verdade cada preocupação. Ensina-nos a confiar no Teu tempo e a descansar, mesmo quando não vemos sinais imediatos. Deimos que cada pessoa que ouve esta oração sinta o peso sendo retirado dos ombros e substituído por uma leveza que só vem da Tua presença, que pensamentos de medo e incerteza cedam espaço para pensamentos de fé e gratidão. Que o coração, antes acelerado pela ansiedade, encontre um ritmo tranquilo, guiado pela paz que excede todo entendimento. Glória a Deus, Senhor eterno. Oramos por aqueles que enfrentam batalhas espirituais intensas. Quantos têm sentido ataques constantes, pensamentos negativos, insistentes e até opressão no ambiente em que vivem? Sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Hoje, em oração, pedimos que todo ataque do inimigo seja repreendido em nome de Jesus, que qualquer presença maligna seja expulsa e que o ambiente ao redor seja purificado pelo Teu poder. Coloca, Senhor, um muro de proteção espiritual ao redor de cada vida, impedindo que setas inflamadas atinjam seus alvos. Fortalece o espírito daqueles que se sentem enfraquecidos, para que resistam firmes na fé. Que a armadura espiritual seja colocada, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito e o cinturão da verdade. Que cada um permaneça inabalável diante das investidas do mal, confiando no Teu cuidado constante. Amém. Pai, quantas pessoas carregam dentro de si uma solidão profunda mesmo cercadas de gente? Há um vazio que nem amigos, nem família, nem conquistas conseguem preencher. Esse vazio só pode ser ocupado pela Tua presença. Por isso, neste momento, peço que o Senhor se revele de maneira especial a quem se sente sozinho, que percebam que nunca estiveram abandonados, mas que o Senhor sempre esteve ali. Mesmo nos momentos mais escuros, envia pessoas que sejam instrumentos de cuidado e amizade verdadeira. Que haja conversas sinceras, gestos de carinho e sinais visíveis de amor, e que no íntimo o coração encontre descanso, sabendo que existe um Deus que é Pai, amigo e companheiro fiel em todos os momentos da vida. Glória a Deus, Senhor. Neste instante quero orar por todos que estão à espera de respostas. Alguns aguardam resultados médicos, outros esperam por um telefonema, uma oportunidade de trabalho, a aprovação de um projeto ou a resolução de um conflito. A espera, muitas vezes, é um dos momentos mais difíceis, pois exige paciência, fé e perseverança. Pai, fortalece aqueles que aguardam, tira o peso da ansiedade e substitui pela confiança de que o Senhor está trabalhando nos bastidores. Que entendam que mesmo quando não vemos nada acontecendo, o Senhor está movendo as peças, preparando o caminho e ajustando tudo para o tempo certo. E quando a resposta chegar, que seja motivo de gratidão e testemunho para que outros também sejam encorajados a confiar no Teu agir. Amém. Senhor de misericórdia, hoje lembramos daqueles que lutam contra o cansaço invisível, não o cansaço físico que se resolve com algumas horas de sono, mas aquele peso na alma que faz até as tarefas mais simples parecerem impossíveis. Esse esgotamento emocional e espiritual consome as forças e rouba a alegria de viver, Pai. Pedimos que neste momento o Senhor renove o vigor daqueles que se sentem assim. Derrama óleo fresco sobre suas cabeças, traz ânimo onde havia desânimo, alegria onde havia apatia, e esperança onde havia desesperança. Que cada respiração seja lembrança de que ainda há vida. E que, enquanto há vida, há propósito e direção em Ti, lembra-nos de que o Senhor nunca abandona os seus filhos. E que mesmo quando as forças parecem acabar, é aí que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que cada pessoa que recebe esta oração sinta-se sustentada, fortalecida e encorajada para dar o próximo passo.
Glória a Deus, Pai amado. Apresentamos diante de Ti aqueles que enfrentam relacionamentos quebrados, seja no casamento, na família, ou nas amizades, onde houve traição, mágoa ou desrespeito. Pedimos que a Tua mão de restauração entre e comece a reconstruir o que foi destruído, Senhor. Que haja perdão onde houve ofensa, que haja cura onde houve ferida e que haja reconciliação onde houve afastamento. Enche cada coração com humildade para pedir perdão e com graça para concedê-lo. Pedimos também que, se houver relacionamentos que não fazem parte do Teu plano e que têm causado dor e afastamento de Ti, o Senhor dê força para se afastar e coragem para seguir por novos caminhos. E que em todo o processo, o Teu amor seja o elo que une, o bálsamo que cura e a verdade que liberta. Amém. Senhor, lembramos nesta oração daqueles que vivem sob constante medo, menos medo de perder, medo de não conseguir, medo do futuro, medo até de tentar. Esse sentimento, quando domina, paralisa e impede que a vida seja vivida em plenitude. Mas a Tua palavra declara que o perfeito amor lança fora todo medo. Pai, envolve agora cada vida com esse amor perfeito. Mostra que não estamos sozinhos, que Tu és o nosso amparo seguro, que o coração receba coragem para enfrentar desafios, e que a mente se encha de pensamentos de paz e não de temor. Ajuda-nos a caminhar, confiando que o Senhor já está no nosso amanhã, preparando tudo para o nosso bem, que cada passo seja dado com fé, e que cada decisão seja guiada pela certeza de que Tu és soberano sobre todas as coisas. Glória a Deus, Pai de amor. Hoje quero orar pelos que se sentem sem propósito, como se estivessem apenas existindo, sem rumo ou sentido. Muitos acordam todos os dias, cumprem suas tarefas, mas no fundo carregam um vazio profundo, como se algo estivesse faltando. Senhor, revela o Teu plano para cada vida. Mostra que ninguém está aqui por acaso, e que cada pessoa tem uma missão única para cumprir. Dá clareza para reconhecer dons e talentos, coragem para colocá-los em prática, e sabedoria para usá-los para o bem e para a Tua glória. Que o senso de propósito seja tão forte que vença a apatia e traga motivação para viver dias cheios, e que no final cada um possa dizer que viveu não apenas para si, mas para cumprir a vontade do Pai. Amém. Senhor eterno, apresentamos diante de Ti aqueles que hoje estão buscando respostas espirituais, a corações sedentos, que têm procurado em tantos lugares, mas ainda não encontraram descanso verdadeiro. Tu és a fonte de água viva, e quem bebe dessa água jamais terá sede, Pai. Conduz essas pessoas ao encontro real e transformador contigo, que elas sintam o Teu toque, ouçam a Tua voz e reconheçam que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Toda distração que as afasta de Ti seja removida, e que nada ocupe o lugar que é somente Teu no coração. Que a vida espiritual floresça, que a intimidade contigo cresça, e que a alegria da salvação seja renovada a cada dia. Glória a Deus, Senhor, de toda a terra e céu. Hoje oramos por aqueles que estão vivendo um tempo de decisões críticas. Alguns precisam escolher um caminho profissional, outros precisam decidir sobre relacionamentos, mudanças de cidade, negócios, ou até mesmo sobre tratamentos de saúde. O peso dessas escolhas pode ser esmagador, pois o medo de errar é grande, Pai. Entra agora como conselheiro fiel, dá clareza de mente e discernimento espiritual, para que cada decisão seja alinhada com a Tua vontade. Afasta as opções que parecem boas, mas que levariam ao erro, e confirma, com paz no coração, os caminhos que vêm de Ti. Que nenhum passo seja dado por impulso, pela pressão dos outros ou pela ansiedade, mas sim pela direção segura do Teu Espírito Santo. E que ao olhar para trás, possamos ver que cada escolha guiada por Ti foi parte de um plano perfeito, para o nosso bem. Amém. Pai amado, lembramos daqueles que carregam sobre os ombros a responsabilidade de sustentar a família. Muitos trabalham horas exaustivas, fazem sacrifícios silenciosos e muitas vezes enfrentam o medo de não conseguir prover o suficiente, Senhor. Tu és o nosso provedor. Abre portas de oportunidade. Prospera o trabalho das mãos e da criatividade, para gerar novas fontes de sustento. Abençoa aqueles que empreendem, dá estabilidade aos que trabalham sob contrato e envia recursos inesperados para aqueles que precisam com urgência. Fortalece o coração de quem sustenta lares, lembrando que não estão sozinhos nessa missão. Que cada vitória, pequena ou grande, seja motivo de gratidão e testemunho da Tua fidelidade. Glória a Deus, Senhor eterno. Hoje intercedemos por aqueles que servem aos outros, muitas vezes colocando suas próprias necessidades de lado. São pessoas que cuidam de familiares doentes, que ajudam em comunidades, que estão sempre prontos a estender a mão. Pai, renova as forças desses servos, enche-os de alegria ao servir, mas também dá-lhes momentos de descanso e cuidado. Que não se sintam esquecidos ou sobrecarregados, mas que percebam que o Senhor vê cada gesto e recompensa cada ato de amor,
Protege-os contra o esgotamento físico e emocional. E derrama sobre eles dupla porção de ânimo e saúde. Que continuem sendo canais do teu amor, mas sempre lembrando que também são amados e cuidados por ti. Amém. Senhor, lembramos nesta oração daqueles que estão afastados de ti. Talvez já tenham sentido a tua presença no passado, já tenham participado de momentos de comunhão e fé, mas hoje caminham distantes, frios espiritualmente, sem desejo de buscar-te, Pai. Desperta novamente o coração dessas pessoas. Usa lembranças, encontros e até circunstâncias inesperadas para chamar de volta os que se perderam no caminho. Que sintam saudade da tua presença, que se lembrem de como era viver com a alma em paz e que entendam que o Senhor está de braços abertos para recebê-los de volta, sem condenação, mas com amor e restauração. Glória a Deus, Pai querido, hoje oramos pelos que estão iniciando uma nova fase da vida, seja um novo emprego, uma nova cidade, um casamento, um ministério ou até uma jornada de tratamento. Todo começo traz incertezas e desafios. Senhor, que cada passo nesse novo caminho seja firmado na rocha que é Cristo. Dá sabedoria para lidar com as mudanças, coragem para enfrentar o desconhecido e paciência para esperar pelos frutos que ainda estão por vir. Que este início seja marcado pela tua presença e que a jornada seja repleta de testemunhos que glorifiquem o teu nome. Que mesmo diante de obstáculos, haja confiança de que o Senhor está conduzindo tudo com amor e perfeição. Amém, Senhor de misericórdia. Hoje intercedemos por aqueles que se sentem cercados por problemas em todas as áreas. Alguns lutando na saúde, outros nas finanças, outros nos relacionamentos, e ainda há aqueles que enfrentam tudo isso ao mesmo tempo. O peso é tão grande que a alma clama por socorro, Pai. Tu és socorro bem presente na angústia. Estende agora a tua mão poderosa e ergue aquele que está caído. Mostra que mesmo quando não há saída aos olhos humanos, o teu poder cria caminhos onde antes só havia muros. Reveste cada coração com fé inabalável, para que a confiança no teu agir não seja abalada pelas circunstâncias. Que o Kdop se transforme em testemunho e que cada lágrima regue o solo onde florescerão vitórias. Amém. Pai amado, apresentamos diante de ti todos que têm responsabilidades de liderança, menos seja em empresas, famílias, ministérios ou comunidades. Liderar é servir, mas também é tomar decisões difíceis, suportar críticas e lidar com pressões invisíveis aos olhos dos outros. Senhor, dá sabedoria a cada líder. Enche-os de paciência, compaixão e visão clara para guiar os que estão sob seus cuidados. Que não se deixem levar pelo orgulho ou pelo cansaço, mas que se mantenham firmes no propósito de servir com integridade e amor. E quando as forças se esgotarem, lembra-os de que podem se apoiar em ti, o maior de todos os líderes, e o exemplo perfeito de humildade e entrega. Glória a Deus, Senhor eterno, hoje intercedemos pelos jovens. Em um mundo repleto de distrações, pressões e caminhos perigosos, é fácil se perder e tomar decisões que afastam do teu propósito. Muitos têm talentos incríveis e chamados profundos, mas estão sendo sufocados por vozes que não vêm de ti. Pai, guarda o coração e a mente dos jovens, livra-os de más influências, fortalece-os contra tentações e desperta neles um desejo ardente de viver para ti. Envia pessoas que os orientem com amor e sabedoria, que sejam exemplos de fé e caráter, e que eles descubram desde cedo que a verdadeira felicidade e plenitude só podem ser encontradas na tua presença. Amém. Pai querido, lembramos daqueles que estão em campos missionários ou servindo em lugares onde o evangelho é pouco conhecido, ou até proibido. Eles enfrentam perigos, privações e muitas vezes a solidão para levar a mensagem da salvação. Fortalece esses servos fiéis. Supre todas as suas necessidades, protege-os de perigos e dá-lhes ousadia para anunciar a tua palavra mesmo, diante de ameaças. Que eles vejam frutos do seu trabalho e sintam, diariamente, a confirmação de que estão no centro da tua vontade. E que saibam que não estão sozinhos, pois o Senhor vai adiante deles. Abre portas e sustenta cada passo. Glória a Deus. Senhor de toda glória, chegamos ao final desta sequência de orações sabendo que cada palavra foi semeada com fé. Pedimos que tudo o que foi orado até aqui produza frutos abundantes na vida de cada ouvinte. Que as bênçãos liberadas se manifestem no tempo certo. Que as respostas venham, que as curas sejam testemunhadas e que a tua presença seja percebida em cada detalhe do dia a dia. E que cada coração que participou desta caminhada de oração saia fortalecido, renovado e cheio da certeza de que o Senhor é fiel para completar a boa obra que começou. Amém, Senhor de bondade. Apresentamos diante de ti aqueles que carregam culpas do passado. São lembranças de erros cometidos, palavras ditas no calor da emoção,
decisões que trouxeram consequências dolorosas. Muitas dessas culpas se transformaram em correntes que prendem e impedem de viver o presente com liberdade, Pai. Lembramos que a Tua palavra declara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. João 1:9. Por isso, pedimos que o perdão seja recebido plenamente, que toda acusação na mente seja silenciada pela verdade da Tua graça, que a partir de hoje, cada um aprenda a olhar para o passado como aprendizado e não como prisão, e que viva com os olhos voltados para o futuro que o Senhor já preparou. Glória a Deus. Pai eterno, oramos agora por aqueles que carregam medos específicos: medo de sair de casa, medo do viajar, medo de falar em público, medo de mudanças. Esses temores limitam a vida e impedem de experimentar novas bênçãos. Senhor, derrama sobre essas vidas a confiança de que o Senhor está em cada passo, que saibam que não precisam enfrentar sozinhos, pois o Teu Espírito é conselheiro, protetor, fio, que cada experiência vivida seja oportunidade para ver o Teu cuidado de forma prática, e que a fé, fortalecida, expulse todo medo, abrindo espaço para uma vida abundante. Amém. Senhor amado, intercedemos por aqueles que cuidam de crianças, pais, mães, avós, professores e cuidadores que se dedicam diariamente para ensinar, proteger e amar. Essa é uma missão sagrada, mas muitas vezes desgastante, Pai. Dá paciência, criatividade e sabedoria para lidar com cada situação. Que os adultos sejam exemplos de fé e caráter, plantando sementes que darão frutos por toda a vida das crianças. Protege os pequenos de todo mal, guarda seus corações e mentes, e que cresçam conhecendo e amando ao Senhor. Glória a Dias. Pai querido, lembramos daqueles que enfrentam batalhas internas silenciosas, depressão, ansiedade, sentimentos de inferioridade, falta de autoestima. Muitas vezes essas dores não são vistas, mas consomem o coração dia após dia. Senhor, derrama cura emocional sobre essas vidas, que encontrem apoio, sejam ouvidos sem julgamento e recebam palavras que tragam vida e não condenação. Que a Tua presença seja como um abraço invisível que aquece a alma e devolve a vontade de viver, e que cada um descubra que, para Ti, eles são valiosos, amados e preciosos. Amém. Senhor de misericórdia, intercedemos por aqueles que estão no início da fé, que recentemente decidiram Te seguir. Sabemos que este é um tempo de muitas descobertas, mas também de ataques e dúvidas. Pai, fortalece a fé desses novos convertidos. Coloca pessoas ao lado deles para discipular, ensinar, encorajar. Que a semente plantada não seja roubada, mas crie raízes profundas para que cresçam firmes em Ti. Que cada passo nessa caminhada seja acompanhado pela certeza de que o Senhor é fiel para guiar até o fim. Glória a Deus, Pai eterno. Hoje lembramos daqueles que trabalham em profissões que colocam suas vidas em risco: policiais, bombeiros, profissionais da saúde, socorristas e tantos outros. Senhor, protege-os em cada plantão, cada deslocamento, cada atendimento. Dá-lhes calma em momentos de tensão, força em momentos de exaustão e clareza em momentos de decisão. Que sintam orgulho de servir, mas que também encontrem descanso e cuidado para si mesmos. Amém. Senhor amado, apresentamos diante de Ti aqueles que, mesmo cercados de pessoas, se sentem invisíveis. Ninguém nota suas lutas, poucos reconhecem seus esforços, e muitas vezes suas vitórias passam despercebidas. Pai, mostra a cada um que eles são vistos e amados pelo Senhor. Que entendam que o valor deles não está no reconhecimento humano, mas no fato de serem filhos amados do Altíssimo. Envia sinais de cuidado, palavras de incentivo e gestos que reafirmem sua importância. Glória a Deus. Pai querido, oramos pelos que estão se sentindo espiritualmente secos. A oração parece difícil. A leitura da palavra se tornou rara e a adoração perdeu o brilho. Essa aridez espiritual pesa e desanima. Senhor, sopra o Teu vento sobre esses corações. Traz de volta a paixão pela Tua presença, reacende o amor pela Tua palavra e renova o desejo de estar contigo diariamente. Que cada passo em direção a Ti seja recompensado com experiências novas e marcantes. Amém. Senhor eterno, intercedemos pelos que têm chamado ministerial, pastores, líderes, missionários e todos que servem em tempo integral. Eles enfrentam desafios, ataques e cobranças constantes. Pai, renova as forças desses servos, dá-lhes descanso em meio à correria, provisão em meio à necessidade e coragem em meio às dificuldades. Que nunca percam a alegria de servir, e que cada fruto colhido seja motivo de gratidão. Glória a Deus, Pai de amor. Encerramos esta jornada de oração, entregando a Ti cada vida que participou. Que tudo o que foi dito, clamado e declarado aqui se cumpra segundo a Tua vontade. Que as sementes plantadas hoje germinem e deem frutos abundantes. Que o rode a cura, libertação, restauração, provisão e renovo espiritual.
e que cada coração saia desta experiência com a certeza de que o Senhor é fiel para completar a obra que começou. Amém, Senhor amado. Neste momento de prolongar a nossa oração, queremos mergulhar ainda mais fundo na Tua presença. Ao longo de toda esta jornada, o Senhor nos guiou em intercessões, súplicas e gratidões. Agora pedimos que esta porção extra seja como um bálsamo derramado sobre corações sedentos, um alimento espiritual que fortaleça para os dias vindouros, Pai. Olhamos para a Tua palavra e vemos histórias de homens e mulheres que, diante do impassível, foram sustentados pelo Senhor. Lembramos do Hosea, que passou pela prisão antes de chegar ao palácio, de Davi, que enfrentou gigantes antes de ser coroado, de Esther, que arriscou a vida para salvar o seu povo, e de Paulo, que cantou louvores no meio da prisão. Essas histórias nos lembram que o Senhor transforma provas em propósitos, lutas em lições e lágrimas em testemunhos. Neste momento, Senhor, quero interceder por todos que estão ouvindo esta oração e se sentem exatamente como esses personagens, bíblicos em suas fases de espera, dor ou desafio, que eles possam compreender que o mesmo Deus que estava com cada um deles está presente agora, cuidando de cada detalhe, mesmo daqueles que ainda não são visíveis aos olhos humanos. Espírito Santo, visita cada lar com Tua paz, que haja reconciliação onde existe divisão, cura onde há enfermidade, renovo onde há cansaço e provisão onde há necessidade. Toca os que estão emocionalmente esgotados e mostra que ainda há esperança, mesmo quando as forças parecem ter chegado ao fim. Senhor, que esta parte extra da oração seja como chuva sobre a terra seca, que renove a fé, desperte sonhos e reacenda a chama do amor por Ti. Que cada pessoa que ouve esta oração se sinta vista, conhecida e profundamente amada pelo Senhor. Glória a Deus, Pai eterno, nesta porção especial da oração, queremos clamar por um derramar extraordinário da Tua graça. Ao longo da vida, enfrentamos estações menos algumas de alegria e colheita, outras de dor e espera. Em todos e elas, isso és constante, imutável e fiel. Senhor, olha para aqueles que estão em uma estação de provação. Muitos têm orado por meses ou anos, sem ver mudanças aparentes. Outros têm lutado contra enfermidades persistentes, batalhas jurídicas, dívidas que parecem impossíveis de pagar ou relacionamentos marcados por feridas profundas. Para cada um deles, pedimos que a Tua intervenção seja clara e inegável. Assim como a Tua palavra diz em Isaías 4:3-19, eis que faço coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Que essas palavras se cumpram sobre cada vida agora. Onde havia estagnação, que haja movimento. Onde havia impossibilidade, que haja milagre. Também intercedemos pelos que estão vivendo um tempo de alegria, para que essa alegria seja preservada e multiplicada. Ensina-os a usar seus recursos, talentos e tempo para abençoar outros, e que jamais se esqueçam de reconhecer a Tua mão em cada bênção recebida, Pai. Que este momento bônus seja um lembrete de que o Senhor não apenas ouve as nossas orações, mas também se move por elas. Que cada coração saia daqui com a convicção de que está no centro do Teu cuidado. Amém. Senhor de misericórdia, agora desejo orar de maneira especial pelos que sentem que perderam algo precioso, seja uma pessoa querida, um sonho, uma oportunidade ou uma fase da vida que jamais voltará. A perda, Pai, deixa um vazio difícil. E somente o Teu amor pode alcançar esses lugares da alma que nem as palavras mais bonitas conseguem tocar. Lembramos que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo. Isso nos mostra que o Senhor se importa com a nossa dor, que não minimiza o nosso sofrimento, mas nos acompanha nele, Pai. Envolve cada um que está vivendo um luto ou uma perda com o Teu abraço invisível. Que sintam Tua presença de forma real, como um calor que aquece o frio da ausência. Que o tempo não apenas passe, mas que cure, e que as lembranças deixem de ser feridas abertas para se tornarem testemunhos de amor e superação. E, para aqueles que perderam sonhos e oportunidades, lembra-os de que o Senhor é especialista em criar novos começos. Que haja coragem para sonhar novamente e fé para acreditar que o melhor ainda está por vir. Glória a Deus, Pai amado. Queremos agora colocar diante de Ti todas as crianças do mundo. Vivemos dias em que a inocência é atacada, a pureza é corrompida, e a fé é desafiada desde cedo. Mas sabemos que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Senhor, protege as crianças de todo mal físico, emocional e espiritual. Guarda suas mentes das influências nocivas e enche seus corações com alegria, curiosidade e amor pela vida. Dá aos pais e cuidadores discernimento para guiá-los no caminho da verdade e da fé. Pedimos também que, mesmo as crianças que crescem em lares difíceis, encontrem no Senhor o refúgio e a segurança que talvez não tenham em casa. Levanta pessoas para cuidar, proteger
e ensinar, para que elas cresçam conhecendo o amor que nunca falha. Que esta parte da oração seja como um manto de proteção espiritual sobre a geração que está crescendo agora, pois elas são o futuro, mas também o presente do teu reino. Amém. Senhor eterno, dedicamos esta parte extra para orar por todos os que trabalham com suas mãos, agricultores que plantam e colhem, pedreiros que constroem, costureiras que transformam tecido em vestes, cozinheiros que transformam ingredientes em alimento, artesãos que dão forma à beleza. Cada trabalho manual carrega suor, dedicação e muitas vezes pouco reconhecimento. Pai, abençoa as mãos desses trabalhadores. Dá-lhes saúde para continuar, segurança para evitar acidentes e força para enfrentar os dias difíceis. Que o fruto do seu trabalho seja próspero e suficiente para sustentar suas famílias com dignidade. Que eles também vejam o valor espiritual do que fazem. Entendendo Squig, ao servir com excelência, estão refletindo o caráter do Criador. Também trabalhou com as suas mãos para formar tudo o que existe. Glória a Deus, Senhor amado. Nesta parte especial, queremos interceder por todos aqueles que se encontram em hospitais, clínicas, leitos de casa ou enfrentando tratamentos médicos. Pai, Tu és o médico dos médicos, aquele que tem poder para restaurar órgãos, curar enfermidades e trazer vida onde os diagnósticos dizem que não há mais esperança. Visita agora cada pessoa enferma com a Tua presença curadora. Passa sobre o corpo o Teu bálsamo que alivia dores, restaura funções e renova a energia. Que além da cura física, haja cura emocional e espiritual, pois muitas vezes a doença traz junto o medo, a ansiedade e até a depressão. Fortalece as famílias que estão cuidando de entes queridos doentes. Dá paciência, ânimo e recursos para que possam oferecer o melhor cuidado possível. E para os profissionais da saúde, Senhor, dá sabedoria para diagnosticar, habilidade para tratar e sensibilidade para acolher. Lembramos das histórias bíblicas em que Jesus tocava os enfermos, e eles eram curados instantaneamente. Cremos que o mesmo poder está vivo hoje, que testemunhos de milagres surjam não para nossa glória, mas para que todos saibam que Tu és o Senhor que cura. Glória a Deus, Pai eterno. Hoje queremos orar por aqueles que carregam dentro de si talentos e dons ainda não descobertos ou desenvolvidos. Muitos vivem vidas inteiras sem perceber que o Senhor colocou dentro deles habilidades especiais para abençoar o mundo. Senhor, desperta esses talentos adormecidos, mostra a cada um o que o Senhor depositou em suas mãos e dá coragem para investir no desenvolvimento dessas habilidades, que não haja medo de falhar nem comparação com os outros, mas que cada pessoa entenda que foi criada de maneira única e com um propósito específico. Abre portas para que esses dons sejam usados, não apenas para benefício próprio, mas também para servir e edificar outros. Que haja oportunidades, conexões certas e recursos para que tudo o que foi plantado floresça, e que, ao final, cada um possa dizer que viveu plenamente o chamado que recebeu, usando os talentos para glorificar ao Senhor. Amém. Senhor de misericórdia, queremos clamar agora por todos que vivem em regiões de conflito, perseguição ou instabilidade. São pessoas que acordam todos os dias sem saber se estarão seguras, que precisam esconder sua fé para não serem punidas e que enfrentam fome, violência e medo. Pai, estende Tua mão sobre essas nações e traz paz onde hoje há guerra. Protege os inocentes, sustenta os que estão passando por perseguição e dá forças para que não desistam da fé, mesmo diante das ameaças. Levanta líderes justos e compassivos, que governem com sabedoria e respeito pela vida. Abre caminhos para a ajuda humanitária chegar e para que as necessidades básicas sejam supridas. Que, mesmo em meio à escuridão, a luz do Evangelho brilhe, mostrando que Jesus é a esperança que nunca falha. Glória a Deus, Pai querido. Nesta penúltima parte bônus, oramos pelos que estão em busca de reconciliação familiar. Há casas onde o silêncio é pesado, onde palavras duras foram trocadas e onde o orgulho se tornou um muro entre pessoas que se amam. Senhor, derruba esses muros. Dá humildade para pedir perdão e maturidade para perdoar. Cura feridas antigas e restaura a confiança que foi perdida. Que lares voltem a ser lugares de refúgio, alegria e união. Que a presença do Senhor seja sentida em cada cômodo e que as famílias aprendam a enfrentar os problemas juntas, em vez de se dividirem por causa deles. Amém. Senhor eterno, chegamos à última parte desta sequência de oração e queremos encerrar com um clamor de gratidão. Obrigado por cada vida que orou junto, por cada lágrima derramada, por cada coração que se abriu para a Tua presença, Pai. Que tudo o que foi declarado aqui permaneça como sementes férteis, germinando no tempo certo. Que os milagres se manifestem, que a fé se fortaleça e que o amor do Senhor continue envolvendo cada pessoa que participou. Que esta oração seja lembrada nos dias bons
como motivo de gratidão e nos dias difíceis, como fonte de força e esperança, e que cada ouvinte saia daqui sabendo que é amado, cuidado e guardado pelo Senhor Hold e S.N. Saiba que o Senhor esteve presente o tempo todo, mesmo nos momentos em que o silêncio pareceu esmagador e a ausência de respostas fez o coração duvidar. Deus estava trabalhando nos bastidores, alinhando cada detalhe da sua história. Ele conhece o seu ontem, entende o seu hoje e já preparou o seu amanhã. As lágrimas que você derramou não foram esquecidas, e as orações que você fez no segredo não foram ignoradas. O Senhor é aquele que vê além do que os olhos humanos podem enxergar. Ele sabe onde estão as feridas, onde o peso tem sido maior e onde a esperança ameaça se apagar. É justamente nesses lugares que o seu amor se manifesta com mais intensidade. Você não caminha sozinho ou sozinha. Há uma mão firme, segurando a sua mesmo quando você pensa que vai cair. Há um olhar de cuidado sobre você, mesmo quando tudo parece confuso. Há um propósito se formando, mesmo quando a sua visão é limitada. Deus não é um visitante na sua vida. Ele é a própria casa onde a sua alma pode descansar. Ele é o abrigo no dia da tempestade, o consolo no momento da perda forca quando você já não tem mais forças. Ele é a voz que acalma o medo, que afasta a solidão e que declara sobre você: você é meu, e eu cuido de você. Hoje, receba esta certeza no seu coração. Nada pode separar você do amor de Deus, nem a dor, nem a dúvida, nem a demora das respostas. Ele é esta hack. E tudo o que ele prometeu será cumprido no tempo perfeito. Até lá, descanse na paz que só ele pode dar. Confie na fidelidade que nunca falha e caminhe com a esperança de que dias melhores já estão a caminho. E se essa mensagem tocou o seu coração, declare com fé: eu confio no Deus que já